Um lugar perdido na selva de Tabasco, onde uma família guardou um segredo durante 80 anos. Um segredo de sangue. Um segredo que apodreceu lentamente, geração após geração. O meu nome é Mateo Del Valle, e isto é Realidade Proibida. A história que você vai ouvir é verdadeira. É perturbadora. É uma ferida aberta na paisagem da nossa indiferença. Se você acha que o horror só existe nos filmes, fique. Se você acha que a civilização nos protege de nós mesmos, fique. E se você acha que a sua voz pode quebrar o silêncio, inscreva-se. Porque cada história que contamos é um grito. Um grito que se recusa a ser esquecido. Vamos começar. Tudo começou com um médico, um jovem idealista. Um daqueles que ainda acreditam que podem mudar o mundo. Chamava-se Ramiro Aguilar. Tinha 26 anos. Tinha acabado de se formar. Foi designado para o serviço social numa pequena comunidade nos pântanos de Tabasco. Um lugar chamado Três Brazos. Um nome que não significava nada. Um ponto num documento oficial. Ele chegou com a sua pasta cheia de livros e a cabeça cheia de esperança. A clínica era uma pequena sala de betão com um telhado de zinco. O calor era um inimigo físico, constante, pegajoso. O suor nunca secava. Os primeiros meses foram rotineiros, diarreias, infecções cutâneas, picadas de insetos, a pobreza com as suas 1000 faces familiares. Ramiro tratava, receitava, ouvia, sentia-se útil, sentia-se vivo, mas começou a notar algo estranho, uma ausência. Nos recenseamentos da comunidade, nas listas de vacinação, uma propriedade aparecia sempre no fim do caminho de terra batida. Finca La Perpetua. E ao lado, uma dúzia de nomes. A família Valdívia. Mas ele nunca tinha visto nenhum deles. Nunca. Quando fazia perguntas, as pessoas baixavam os olhos, encolhiam os ombros. Eles não saem, dizia uma senhora idosa ao vender-lhe ovos. São pessoas de outro tempo. Do passado? Perguntou Ramiro. A mulher limitou-se a abanar a cabeça e a fazer o sinal da cruz. No outro dia, ele questionou o gerente da pequena loja da aldeia. Um homem gordo e suado. Doutor, é melhor não se meter nisso, disse ele, limpando o balcão com um pano sujo. Essas pessoas têm as suas próprias leis. Que leis? Insistiu Ramiro. O homem olhou para ele fixamente. As do sangue, doutor. As do sangue. A curiosidade tornou-se uma espinha, uma obsessão. Quem eram os Valdívia? Por que ninguém falava deles? Porque viviam como fantasmas a apenas 3 quilômetros da aldeia. Uma tarde, uma criança chegou à clínica com febre alta. Enquanto Ramiro a examinava, a criança delirava. Falava dos homens tortos. Aqueles que viviam na casa ao fundo do caminho. Aqueles que às vezes gritavam à noite. Gritos que o vento trazia e levava. A mãe da criança empalideceu. Ela o pegou nos braços e saiu quase correndo, sem esperar pela receita. Você não ouviu nada, doutor, disse ela antes de desaparecer. Você não ouviu nada. Naquela noite, Ramiro não conseguiu dormir. O ventilador de teto apenas agitava o ar quente. As palavras da criança ecoavam na sua cabeça. Os homens tortos. Gritos à noite. O medo e a responsabilidade profissional travavam uma batalha no seu estômago. Ele decidiu ir. Ele tinha de ir. Era o seu dever. Na manhã seguinte, pegou na sua mala de médico. Colocou compressas, antibióticos, analgésicos. Não sabia o que iria encontrar. Mas o seu instinto dizia-lhe que seria algo para o qual nenhum livro de medicina o tinha preparado. Entrou no seu carro velho e seguiu pela estrada de terra batida.
o caminho que todos evitavam. Em direção à finca La Perpétua. Em direção ao coração de um segredo que batia na escuridão há 80 anos. A estrada estreitava-se. A vegetação tornava-se mais densa, mais agressiva, como se a selva tentasse engolir o caminho. Os galhos arranhavam a pintura do carro. O ar estava pesado, carregado com algo mais do que umidade. Um silêncio contra a natureza. Até os insetos pareciam calar-se. Finalmente avistou um portão de ferro enferrujado, entreaberto, suspendido num pilar de pedra coberto de musgo. La Perpétua. As letras estavam quase ilegíveis. Ramiro estacionou o carro e saiu. O silêncio era absoluto. Sentiu um arrepio percorrer o seu corpo, apesar do calor sufocante. As suas mãos tremiam. Esforçou-se por se controlar. Sou médico, repetiu para si mesmo. Estou aqui para ajudar. Atravessou o portão a pé. Um caminho de pedras quebradas conduzia a uma grande casa, antiga, de um estilo colonial que devia ter sido magnífico no passado. Agora estava em ruínas, a pintura descascada, as janelas partidas, tapadas com tábuas de madeira, o telhado parcialmente desmoronado. Parecia uma concha vazia, um esqueleto de edifício, mas não estava vazia. Ramiro percebeu isso assim que um cheiro o atingiu. Um cheiro adocicado e rançoso, um cheiro a mofo, a doença, de carne suja. O seu estômago revirou-se. Teve de engolir a saliva para não vomitar. O gosto metálico do medo invadiu a sua boca. Aproximou-se da porta de entrada. Uma porta pesada de madeira roída pelos vermes. Estava fechada. Bateu com o punho. O som foi absorvido pela madeira podre. Ninguém respondeu. Bateu novamente. Mais forte. Olá, está alguém aí? Sou o doutor. 3 Brazos. Silêncio. Apenas o eco da sua própria voz. Ele deu a volta à casa. As paredes estavam cobertas de musgo. Nas traseiras, encontrou uma porta mais pequena, entreaberta. Uma escuridão insondável reinava no interior. Respirou fundo. Ele entrou. A escuridão era quase total. E o cheiro? Meu Deus, o cheiro era insuportável. Ele esperou que os seus olhos se acostumassem à penumbra. Aos poucos, as formas começaram a se delinear. Ele estava numa espécie de cozinha, sujada, cheia de tralhas velhas e restos de comida. Moscas zumbiam por toda a parte. E então ele viu, num canto, sentado no chão, um homem. Ou o que parecia ser um homem. Estava nu da cintura para baixo. Extremamente magro. As costas curvadas de uma forma impossível. Tinha a cabeça baixa, os cabelos longos e oleosos cobriam-lhe o rosto. Balançava o corpo para a frente e para trás. Ramiro ficou paralisado. Era um dos homens tortos. Olá, disse Ramiro com voz trêmula. O homem não reagiu. Continuou a balançar-se, como um metrônomo avariado. Ramiro aproximou-se lentamente. Está tudo bem? Sou médico. O homem levantou a cabeça e Ramiro sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. O rosto era uma colagem de assimetrias, um olho mais baixo que o outro, a mandíbula desviada para o lado, os dentes cerrados e proeminentes. Mas o pior era o seu olhar, vazio, completamente vazio. Um olhar que nunca tinha visto o mundo exterior. O homem emitiu um som, não uma palavra, um gemido gutural, animal. Ramiro deu um passo para trás, tropeçando em algo. Olhou para o chão. Era uma mulher, deitada sobre uma esteira suja, a barriga inchada, grávida. Ela tinha o mesmo olhar perdido, os mesmos traços deformados, mas mais sutis. Ela era jovem, talvez 19, 20 anos, mas parecia muito mais velha.
Uma voz rouca quebrou o silêncio vinda de outro canto escuro. Quem está aí? Ramiro se virou. Uma silhueta levantou-se de uma cadeira de baloiço. Uma mulher idosa, com cabelos brancos e ralos, as costas curvadas pelos anos. Mas os seus olhos eram penetrantes, inteligentes e marcados por uma autoridade ancestral. Sou o Dr. Ramiro Aguilar, disse ele, tentando manter a calma. A velha senhora examinou-o de cima a baixo. Não precisamos de médicos aqui, disse ela com voz firme. Os meus filhos estão bem. Senhora, com todo o respeito, gaguejou Ramiro. Estas pessoas precisam de ajuda médica urgente. Ele apontou para o homem no canto. A jovem grávida. A velha sorriu. Um sorriso desdentado que lhe gelou o sangue. É o meu neto, Josué. E ela é a minha neta, Lídia. Ela está à espera do seu primeiro filho. Ramiro sentiu uma profunda náusea. Uma compreensão gelada começou a formar-se na sua mente. E quem é o pai? Perguntou ele, mesmo temendo a resposta. A velha apontou para o homem que balançava. Josué, disse ela. É o irmão dele. Ramiro sentiu como se lhe faltasse ar. As paredes da cozinha pareciam fechar-se sobre ele. O cheiro tornou-se uma presença física que o sufocava. Irmão e irmã. Neto e neta. A verdade era um monstro que acabara de acordar diante dele. Sentiu um suor frio escorrer pelo pescoço. O pulso batia forte nas têmporas. Queria fugir, gritar, mas os pés estavam pregados no chão. Aos poucos, outras silhuetas emergiram da sombra. Outras divisões, atraídas pelas vozes. Havia mais 6 pessoas, homens e mulheres de diferentes idades. Todos apresentavam graus variados das mesmas deformidades. Costas tortas, membros desiguais, traços faciais assimétricos. Moviam-se em silêncio, com uma lentidão fantasmagórica. Cercaram Ramiro. Não eram ameaçadores, apenas curiosos, como animais que veem um ser de outra espécie pela primeira vez. Os seus olhos vazios estudavam-no. Ramiro encontrava-se no centro de um círculo de 80 anos de isolamento e loucura. Estava no coração de La Perpétua. A música regressa, mais sombria e trágica. O que fez? Murmurou Ramiro, sem se dirigir a ninguém em particular. A velha, a matriarca, respondeu. Chamava-se Manuela. Cumprimos a nossa missão, disse ela com orgulho. Cumprimos a nossa missão. Ramiro olhou para ela, sem compreender. A missão do meu pai, Dom Eládio Valdívia. E então, Manuela começou a falar. E com as suas palavras, ela teceu a história de La Perpétua. Uma história que remontava aos anos 1940. Dom Eládio Valdívia era um poderoso proprietário de terras. Orgulhoso, obcecado pela pureza da sua linhagem. Uma linhagem que, segundo ele, descendia diretamente dos conquistadores espanhóis. O nosso sangue é ouro, dizia ele aos seus filhos. Não deve misturar-se com a lama desta terra. Após a morte da sua esposa, Dom Eládio tomou uma decisão radical. Isolou a sua família do mundo. Proibiu qualquer contato com o exterior. A finca La Perpétua tornou-se uma fortaleza, um reino fechado. A primeira regra era simples: ninguém sai, ninguém entra. A segunda regra semeou as sementes do horror. A herança deve perpetuar-se, decretou ele. O sangue deve permanecer no sangue. Ele forçou os seus próprios filhos a unirem-se entre si, irmão com irmã. Ele disse-lhes que era um ato sagrado, uma forma de preservar a pureza da sua linhagem. Ele prometeu-lhes que Deus compreendia o seu sacrifício. A primeira geração nasceu no medo. A segunda,
na resignação. A terceira, na total ignorância do mundo exterior. Eles não conheciam outra realidade. O incesto não era um tabu. Era a lei. A única lei que existia. O mundo exterior era um mito. Um conto de terror que os anciãos murmuravam para assustar as crianças. Um lugar cheio de pessoas impuras. De doenças. De pecados. A sua casa era o seu único refúgio. O único lugar seguro. Dom Eládio morreu, mas o seu mandato sobreviveu. Manuela, a sua filha, tornou-se a nova guardiã da lei. Ela era a memória, a autoridade. Ela decidia quem se unia a quem. Ela assistia aos partos. Ela enterrava aqueles que nasciam fracos demais para sobreviver. E eram muitos. Os corpos deformados, as mentes quebradas. Eles não eram considerados uma tragédia. Eles eram a prova de sua singularidade, a marca de seu sangue puro. Uma bênção perversa, um estigma sagrado. Viviam num universo moral completamente invertido, onde o horror era a norma, e a norma era um pecado. Ramiro ouvia, petrificado. Cada palavra de Manuela era um soco. Não havia maldade na sua voz, apenas uma convicção absoluta, uma fé inabalável na loucura do seu pai. Ela não era um monstro. Era a sacerdotisa de um culto familiar, a guardiã de uma herança de dor. Quando Manuela terminou de falar, o silêncio voltou a cair. Ramiro olhou para os rostos à sua volta. Os rostos das vítimas de uma ideia. Vítimas que não sabiam que o eram. Viu Josué, que ainda balançava. Viu Lídia, com a mão pousada sobre a barriga inchada, carregando dentro de si a quarta geração do segredo. E naquele momento, a náusea de Ramiro transformou-se em raiva. Uma raiva fria e clara. Ele tinha de tirá-los dali. Tinha de quebrar o ciclo. Agora. Ramiro saiu da casa como se estivesse a fugir de um túmulo. Correu para o carro. O ar livre nunca lhe parecerá tão vital. Ele dirigiu a toda velocidade até Três Brazos. As imagens da casa não saíam da sua cabeça. Os olhos vazios, os corpos retorcidos, o cheiro. Aquele cheiro de morte viva. Ele foi direto para a pequena delegacia da vila. Uma sala com uma mesa e um policial sonolento. O agente, chamado Lopes, levantou os olhos do jornal desportivo. "O que se passa, doutor?" "Parece que viu um fantasma." "Pior do que isso", respondeu Ramiro, sem fôlego. "Muito pior. É a família Valdívia, na finca La Perpétua. Tem de ir lá imediatamente. Eles vivem em condições desumanas. Há abusos, negligência. As crianças estão em perigo." O agente Lopes bocejou. Um bocejo longo e ruidoso. Colocou o jornal de lado lentamente. "Acalme-se, doutor. Os Valdívia, sim, nós conhecemos-los." "E não fazem nada?" gritou Ramiro. "Ouça, doutor", disse o polícia num tom paternalista. "É uma propriedade privada. E é uma família. Enquanto não houver uma queixa oficial de um deles, não podemos entrar. São assuntos de família." "Mas eles são vítimas. Não podem apresentar queixa, não conhecem outra vida", replicou Ramiro, desesperado. "Lamento, doutor. A lei é a lei. Se não há crime flagrante, estou de mãos atadas." O agente Lopes pegou no seu jornal. A conversa tinha terminado. Ramiro saiu do local sentindo pela primeira vez uma sensação de impotência. O sistema, a burocracia, o primeiro obstáculo. Sentiu o ar frio do ar-condicionado da pequena esquadra da polícia na sua pele suada. A indiferença do agente foi mais violenta do que um golpe. Era uma porta que se fechava à sua frente. Uma porta de aço com a palavra procedimento inscrita. Ele não desistiu. No dia seguinte, ele dirigiu 2 horas até a capital do departamento. Procurou os escritórios do DIF. O
o Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família. Esperou 1 hora numa sala de espera de plástico laranja. Finalmente, uma assistente social o recebeu. Uma mulher de meia idade com um olhar cansado. Ramiro explicou tudo a ela. Os detalhes, o horror, o incesto, as deformidades, a urgência. Falou durante 20 minutos sem parar. A mulher ouviu-o pacientemente. Acenava com a cabeça de vez em quando. Quando Ramiro terminou, ela suspirou. Um suspiro que parecia vir do fundo de um poço de exaustão. Doutor Aguilar, compreendo a sua preocupação. A sério. Ela abriu uma gaveta e tirou um maço de papéis. Mas para abrir uma investigação, precisamos que preencha estes formulários. O 23A por negligência potencial, o 45C por denúncia de abuso de menores e o 12B para solicitar uma visita ao local. Uma visita ao local? Acabei de estar lá. É preciso agir agora, exclamou Ramiro. Eu sei, doutor. Mas o protocolo é claro. Assim que tivermos os formulários, os encaminharemos para o departamento jurídico. Eles avaliarão se há necessidade de solicitar uma ordem judicial. O processo pode levar algumas semanas. Nossos recursos são muito limitados. Semanas. Ramiro olhou para os formulários que tinha nas mãos. A tragédia dos Valdívia, reduzida a caixas para assinalar. A perguntas de escolha múltipla. Sentiu uma onda de raiva e desespero. O sistema não tinha sido concebido para resolver problemas. Tinha sido concebido para os documentar, para os classificar, para os arquivar. Saiu do escritório e sentou-se no carro. O sol do meio-dia aquecia o interior do veículo até transformá-lo num forno. Encostou a cabeça no volante. Os papéis no banco do passageiro pareciam zombar dele. O horror real e visceral de La Perpétua, filtrado através dos mecanismos lentos e enferrujados da burocracia. Ele sentia-se como se estivesse a gritar dentro de uma caixa de vidro. Ninguém o ouvia, ou não queria ouvi-lo. Os dias passaram. Ele preencheu os formulários, entregou-os, ligou. O seu processo está a ser analisado. O advogado responsável está de férias. Estamos à espera da aprovação do orçamento para a gasolina, necessária para a visita. Desculpas, sempre uma desculpa. Ele decidiu falar com um superior. Conseguiu uma reunião com um funcionário do Ministério da Saúde do Estado. Um homem de fato caro, num escritório com ar-condicionado e vista para a cidade. Ramiro contou a sua história novamente. Desta vez, com mais detalhes. Com os nomes que se lembrava do recenseamento. O funcionário ouviu-o sem o interromper. Ele fixava o ecrã do seu computador. Quando Ramiro terminou, o homem digitou algo no teclado. Então olhou para ele pela primeira vez. O seu olhar era frio, distante. Doutor Aguilar, disse ele com uma voz suave, quase um murmúrio. Agradecemos o seu zelo profissional. Mas este caso é complexo. Envolve várias jurisdições. O que descreve, se for verdade, é uma zona cinzenta. Não se trata estritamente de um problema de saúde pública no sentido epidemiológico. Fez uma pausa, escolhendo as palavras. O seu relatório foi recebido e anexado ao processo correspondente. Por enquanto, é considerado uma questão muito sensível do ponto de vista social e será tratado com discrição. Obrigado pelo seu tempo. Dossiê anexado. Discrição. São palavras para enterrar a verdade, para adiar a ação até que o esquecimento faça o seu trabalho. Ramiro levantou-se. Sentia as pernas pesadas como uma tonelada. Ao sair do escritório, a secretária nem sequer levantou os olhos. O sistema não o tinha rejeitado. Tinha-o absorvido.
tinha transformado o seu grito de alarme num murmúrio num processo. O horror dos Valdívia não passava de um número de processo. Um problema arquivado. Um problema a resolver mais tarde. Para sempre. A última porta a que ele bateu foi a de uma pequena organização não governamental de defesa dos direitos humanos. Uma jovem advogada combativa ouviu-o atentamente. Foi a primeira pessoa a mostrar verdadeira indignação. "É uma atrocidade", declarou ela. "Vamos apresentar uma queixa oficial à Comissão Nacional de Direitos Humanos." Pela primeira vez em semanas, Ramiro sentiu um vislumbre de esperança. "E o que acontecerá depois?" perguntou ele. A advogada olhou para ele com uma honestidade brutal. "Vamos apresentar a queixa. A comissão irá aceitá-la. Ela emitirá uma recomendação ao governo municipal e estadual em, digamos, 6 ou 8 meses. Uma recomendação, não uma ordem. O governo aceitará, dirá que está a estudar e, provavelmente, não fará nada." A esperança se apagou tão rapidamente quanto havia surgido. Naquela noite, Ramiro voltou para sua pequena clínica em Três Brazos. Sentou-se na escuridão, derrotado. Ele lutou contra um segredo de 80 anos. Mas o verdadeiro monstro não estava em La Perpétua. Estava lá fora. Era o sistema. Um monstro sem rosto, com 1000 tentáculos burocráticos. Um monstro que se alimentava da inércia, da indiferença e dos formulários preenchidos em triplicado. Um monstro que tinha decidido que os Valdívia simplesmente não eram um problema suficientemente importante. Não eram uma prioridade. Não existiam. Longa pausa. A música é agora apenas um eco distante, quase inaudível. A intervenção finalmente aconteceu. Não foi graças aos relatórios de Ramiro, nem a denúncia por violação dos direitos humanos. Foi fruto do acaso. Por causa de uma bobagem. Um dos filhos mais novos da família, um dos menos afetados fisicamente, deixou a fazenda. Ninguém sabia por quê. Talvez a curiosidade fosse mais forte do que o medo. Ele chegou à aldeia. Nu, desorientado, falando uma língua feita de gemidos e palavras inventadas. As pessoas ficaram com medo. Alguém acabou por chamar a polícia. Mas não por preocupação, mas por medo desse louco que tinha aparecido do nada. A chegada de um louco era um problema de ordem pública. Isso mobilizou o sistema. A polícia foi até La Perpétua. Desta vez, eles entraram, e o horror que Ramiro havia descrito revelou-se diante dos seus olhos. O segredo de 80 anos foi quebrado, não por um ato de justiça, mas por acidente. Os Valdívia foram evacuados da propriedade. As ambulâncias chegaram. Os jornais locais falaram da família selvagem encontrada na selva. Durante uma semana, eles foram manchete dos jornais sensacionalistas. Depois, como todas as notícias, desapareceram. E o que aconteceu com eles? Não houve um final feliz. Não poderia ser de outra forma. Manuela, a matriarca, morreu alguns meses depois num lar de idosos. Longe do seu reino, a sua razão de viver extinguiu-se. Os outros foram distribuídos por diferentes instituições. Hospitais psiquiátricos, centros de apoio, separados. Arrancados do único mundo que conheciam e jogados num mundo que não conseguiam compreender. Ramiro visitou Lídia, a jovem grávida, num hospital público. Ela já tinha dado à luz. Uma menina. Surpreendentemente saudável. Lídia estava deitada numa cama, com o olhar fixo no teto. Ela não reconhecia a sua filha. Não compreendia as enfermeiras. O barulho, as luzes, os cheiros do hospital a aterrorizavam. Ela tinha sido salva. Mas a sua mente continuava prisioneira em La Perpétua. O resgate físico não podia apagar 80 anos de programação mental e genética.
A última imagem que Ramiro teve da família foi a de Josué, o homem que ele tinha visto balançar-se na cozinha. Ele estava no pátio de um hospital psiquiátrico, sentado no chão de cimento, sob o sol escaldante, balançando-se, para a frente e para trás, no mesmo ritmo hipnótico e irregular. Eles tinham trocado o seu canto escuro por um pátio ensolarado, mas ele continuava prisioneiro do seu interior. Uma prisão construída com tijolos de sangue e silêncio. A finca La Perpétua está hoje abandonada. A selva a reivindica. As paredes desmoronam-se. A vegetação cobre as janelas partidas. É um monumento silencioso. Não apenas a loucura de um homem, mas também a indiferença de um sistema que prefere arquivar o horror em vez de enfrentá-lo. Um sistema que precisa ver o monstro na rua para admitir que ele existe. Enquanto estiver escondido atrás de uma porta, o monstro não é problema seu. A história dos Valdívia não é uma anomalia, é um sintoma. Um lembrete de todos os ângulos mortos, de todas as realidades proibidas que preferimos ignorar. Porque olhar para elas nos obrigaria a agir. E é muito mais fácil, muito mais confortável. Preencher um formulário. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.